Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos, canal do professor Arnaldo e da Doutor Concursos, nessa parceria bem legal que a gente está fazendo aí desde o meio do ano, nessas aulas de atualidades. Começando o vídeo sempre pedindo para você ajudar a gente, dar sugestões e de você participar conosco, dando o seu joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, que é sempre muito importante para a gente produzir material bem legal para vocês, que vão vir nos próximos concursos, se Deus quiser e tudo correr bem. Tá legal? Vamos então, Âmbito Nacional. Âmbito Nacional, o que nós tivemos na semana passada? A elevação total de preços da cesta básica, principalmente do vilão da vez agora, que é o arroz. Veja, já há algum tempo os preços estão sendo sentidos por todos nós consumidores. E por que isso pode cair exatamente nos próximos concursos que vocês vão prestar? Justamente por conta das inter-relações que existem entre as políticas internacionais, inclusive de exportação e de importação dessas commodities nacionais, depois de falta de políticas nacionais que consigam manter um preço interno ou um produto interno para o abastecimento. Um terceiro item, as ações do governo, que são às vezes ineficazes em vários aspectos, mas que sobretaxam algum tipo de preço ou liberam o preço, a taxa de importação de outro, enfim, uma série de problemas que acabaram na semana passada culminando num dos principais alimentos, se não o principal do prato do brasileiro comum, que é a elevação do preço do arroz, elevação de 19,2%, o óleo do soja também com 18,6%. Sacos de arroz que você comprava e pagava 14, 15 reais, chegaram a 50 reais em algumas capitais. E é um problema que não está vindo de muito tempo, foi agora, de 2 semanas para cá. E aí, logicamente, os motivos que vão ser trabalhados, que vão ser ditos por todos os lados nessa quebra de braços, nessa quebra de braços aí forçados entre governo, entre setor supermercadista, entre os produtores e o consumidor acabando pagando essa conta, pagando esse pato aí como um todo. Primeiro, a alta do dólar. Quem produziu optou por exportar porque pagava-se em dólar, estava exportando um produto que ele gastou em real, exportando em dólar, ele ganha muito, muito mais. E depois, automaticamente, o consumo, o estímulo do consumo, ou seja, o consumo do brasileiro que ficou preso em casa nos últimos 5 meses por conta da pandemia, fez com que os preços agora tivessem uma espécie de disparada para compensar a falta de elevação durante a pandemia, agora que houve uma certa reabertura do comércio, certo? O governo tomou ações imediatas, já tentou fazer com que houvesse aí uma baixa, o Conselho, a Câmara de Comércio Exterior fez com que houvesse uma diminuição aí, zerou as taxas de importação de até 400 mil toneladas de arroz até o final do ano de 2020. E automaticamente fez com que levantasse algumas suspeitas aí por conta do Ministério da Justiça, do porquê desses preços tão elevados sendo repassados nesse momento para os consumidores, que estão inclusive com a previsão de receber o auxílio emergencial por mais 3 parcelas, como não foi feito um planejamento dos supermercados e principalmente uma certa prática talvez ilegal, vamos dizer assim, dos supermercados estocarem produtos e depois, quando perceberem que houve elevação, colocarem o produto estocado mais o produto novo no mesmo preço elevado. O Brasil, em algumas regiões, tem mais concentração de produção de arroz, como o Rio Grande do Sul. No Brasil, como um todo, o país, por ser um país de proporções continentais e que usa como base da alimentação o arroz, acaba de tempos em tempos escolhendo o vilão do prato da vez. No começo do ano foi a cebola, alguns anos atrás foi o tomate, o feijão também no ano passado, enfim. Todas as desculpas que você pode encontrar, que você sente no bolso, foram declaradas pelo setor produtivo e também pelo setor supermercadista. E acabam que o consumidor paga essa conta. Por fim, isso é importante frisar e deixar claro para você que não foi somente o preço do arroz. O governo tem feito várias outras ações, inclusive pedindo que as taxas de lucro sejam menores, o menor possível, né? A margem de lucro seja a menor possível, um ato de patriotismo, o presidente teria dito. Mas o fato é que não há uma política nacional que efetivamente faça com que haja uma reserva nacional num preço justo e que hajam outras políticas internacionais
para a exportação. Esse é o grande problema, esse é o grande ponto, eu acho, que vai acabar sendo cobrado de vocês nos concursos que virão por aí. Na sequência disso, infelizmente, as notícias sobre queimadas que acontecem todo ano, principalmente nessa época do ano, entre os meses de abril até outubro, as notícias de queimadas. E este ano, o Pantanal Mato-Grossense em chamas. 2020, um ano péssimo, inclusive, de queimadas, no aumento das queimadas, a área que equivale a 2 milhões de hectares. Para vocês terem uma noção, até fiz um comparativo aqui. Esses 2 milhões de hectares seriam como se você pegasse 10 cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas e colocassem dentro do estado. É 15% de toda a área do Pantanal Mato-Grossense, sul-mato-grossense. É algo assim, indescritível o que está acontecendo, o que está acontecendo lá, as destruições que estão sendo feitas. Eu até coloquei aqui para vocês terem algumas imagens e acompanharem essas imagens, verem como que isso está acontecendo e também os números que estão envolvidos por trás dessa tragédia ambiental. O Pantanal é um bioma exclusivo dessa nossa região e acaba tendo que, de tempos em tempos, sofrer exatamente com a seca, porque ele tem a alta da água por conta do período das chuvas, depois a baixa. Fora a biodiversidade que existe naquele local, de raças, animais, peixes, frutíferas, enfim, uma tragédia de tamanhos imensuráveis. São mais de 12 mil focos de incêndio que foram detectados de janeiro a setembro até agora. E mais recentemente, na semana passada, foram detectados 25 mil pontos de calor naquela região, ou seja, 25 mil pontos em que você tem a probabilidade de estar tendo algum tipo de incêndio ou algum princípio. Algo muito avassalador para um bioma que é natural da nossa do nosso país, do nosso ecossistema e que mantém essas temperaturas também dentro do ambiente do próprio continente sendo temperadas, né? Em áreas que você tem quase hoje semi-aridez e outras áreas que você tem as áreas de cerrado. Então veja, o Pantanal ele tem uma importância além da questão somente de ser prejudicial à questão ambiental, há também a posição econômica. E aí vem as desculpas ou as razões as quais você também tem que estar sendo informado do porquê é que essas áreas estariam sendo queimadas. Simplesmente para especulação imobiliária, especulação agrária e produção de outras raças animais que não nativas ali. Produção de gado de corte, gado de leite, enfim. Todo um ecossistema que está sendo ameaçado por interesses econômicos numa situação em que não há controle, os órgãos governamentais não têm capacidade exatamente de fiscalizar aquela região e infelizmente vai se perdendo numa das piores tragédias que tem acontecido aí. E não é só no Pantanal, tá? A Amazônia também continua com focos de incêndio, inclusive tendo até farpas trocadas entre a presidência e os ativistas internacionais que estão fazendo campanhas aí para adoção de parques nacionais, enfim, toda uma problematização que eu tenho certeza que vai ser exigida nos concursos no âmbito nacional. Já no âmbito internacional, na semana passada, surpreendam-se todos vocês, mas um parlamentar norueguês, que tem inclusive o poder de fazer essa indicação, indicou o presidente Donald Trump ao Nobel da Paz. O Christian Tybring-Gjedde, que fez essa homenagem, vamos dizer assim, né, indicando o presidente Trump. Não é a primeira vez que ele faz isso, inclusive, mas por conta dos seus esforços, inclusive em vídeos que nós trabalhamos aqui, inclusive nas aulas mais recentes, quando eu falei para vocês, em algumas semanas atrás, do acordo que foi selado com o intermédio dos Estados Unidos, de uma espécie de retomada de negociações ou de contatos entre israelenses e o pessoal, os moradores do Emirados Árabes, o país Emirados Árabes, né? Então, por conta disso e também por conta de algumas outras atitudes do Trump, ele mereceria o Nobel da Paz. Uma dessas seria a pacificação, vamos dizer assim, entre as Coreias do Norte e do Sul e a tentativa de desnuclearização da Coreia do Norte, logo no começo do mandato do Trump, entre os anos de 2017 e 2018. Talvez ainda muito infrutíferas, mas que de uma certa forma deram um bom destaque
para o Trump. Em 2009, a gente tem que lembrar que o Obama, no primeiro ano de mandato, também recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mas naquela época havia um contexto diferente. Ele tinha sido eleito o primeiro presidente negro norte-americano e teria trabalhado todo o ano de 2009 por uma espécie de conscientização da população por conta dos direitos civis. Enfim, havia uma outra contextualização. Mas esse parlamentar faz a indicação do Trump. O Trump tradicionalmente agradece no Twitter. Quais são as grandes informações que isso podem refletir nos concursos? Acredito que no âmbito internacional, exatamente, essa dubiedade que acontece da comunidade internacional sobre a figura de Donald Trump. O Trump vai ser um presidente que vai ser um divisor de águas para o governo norte-americano no comportamento das relações internacionais. Como que os americanos se lidam, como que eles se relacionam com outros países de uma cadeia econômica muito maior. Trump é altamente protecionista, isolacionista, America's First é um dos princípios, mas teve a sua colaboração também no comércio internacional, por exemplo, nessa ação aí entre os israelenses e os árabes. Quer dizer, é uma personalidade da nossa história que vai ficar meio que flutuando aí nos livros de história, sendo amado ou sendo odiado. Vamos ver. E, finalmente, a novela, vamos colocar assim, que foi na semana passada, da suspensão do tratamento, suspensão dos testes, depois retomada dos testes da vacina de Oxford, que está sendo desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, que inclusive aqui no Brasil já tem inclusive contratos firmados para a produção aqui em território nacional. O que aconteceu foi logo no começo da semana, uma das pacientes que tinha sido testada, que tinha sido alvo, né, tinha sido voluntariado para receber a vacina, não tomou placebo, depois descobriu-se no meio da semana que ela não foi do grupo que tomou o placebo. O placebo, você já sabe, é o remédio que não faz efeito. Nos testes você dá uma parcela para uma parcela bem igualitária. Metade toma o placebo, metade toma o princípio ativo. Depois se analisam os dados, vê qual que foi realmente o grupo que mais respondeu ao tratamento. Esta paciente, essa inglesa, tinha tomado a vacina e ela desenvolveu problemas neurológicos, graves inclusive, que ainda estão sendo investigados. Mas houve uma análise independente de um outro laboratório para analisar os dados que acabaram consentindo que a vacina continua tendo um nível de segurança elevado, pela quantidade, ela já está na fase 3 de desenvolvimento das suas tratativas. E aí depois, no final de semana também, a Anvisa liberou isso aqui no Brasil, a volta dos testes no Brasil. Ao todo, em todo o planeta, são 18 mil pessoas que estão testando, se voluntariaram para ser os testes, as cobaias com essa vacina da AstraZeneca desenvolvida pela Universidade de Oxford, simbolizando aí talvez uma nova esperança para todos nós com o fim, uma vacina segura em relação à Covid. Em tempo, a vacina chinesa também se provou eficaz, mas não muito eficaz com pessoas de idade mais avançada. E a vacina russa começou a ser produzida em larga escala. Os russos estão anunciando aí, até o final do ano, uma vacinação em massa de toda a sua população. São informações que fazem parte do contexto da coronavírus, da Covid, e que vão acabar sendo exigidas de vocês nos concursos que virão, certo? Terminando o vídeo, sempre pedindo novamente para você dar o seu joinha, para você se inscrever nos nossos canais aqui do Professor Arnaldo Vieira e também do Doutor Concursos, para você compartilhar e dizer o que você está dizendo, o que você está achando desses vídeos, interagir com a gente, que é sempre bem legal a gente ter o feedback de vocês. A gente espera que vocês estejam gostando bastante, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, até lá!